A senhora Bruna Aparecida Genari Mateus. A senhora Aline Marcon Botasso. E, por fim, a senhora Giovana Pinhata Maser Schiavinato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para o Felipe e ele vai fazer as observações sobre o que de mais relevante aconteceu durante as reuniões. Felipe, a palavra está com você. Ligou? Isso. Boa tarde, pessoal. O nosso eixo era o eixo 1, o tema principal, urbanismo e habitação. Discutir moradia digna, equidade e justiça socioterritorial, espaços públicos inclusivos. A gente acabou estendendo um pouquinho, porque é muita coisa, né? Mas a gente chegou no denominador de 5 propostas, né, para a gente levar adiante aí, a nível estado e federal, se for o caso. A gente tenta fazer o movimento de não ficar preso ao município, mas acaba sendo algumas questões, mas que dá para trazer a discussão para outras cidades também. Então, a nossa primeira proposta seria a regulamentação do estudo de impacto de vizinhança, EIV, e entrega de sistema de lazer e cultura junto com as edificações estabelecidas por parceria público-privada, que seria basicamente quando a gente pensa no crescimento da cidade, algum loteamento novo, algum novo empreendimento, além da previsão da construção em si das unidades habitacionais, a gente também pensar em espaços públicos, de lazer, cultura, escolas, enfim, ter já os serviços previstos nessas áreas que vão ser expandidas. A segunda seria a obrigatoriedade de todos os municípios manterem ativos os conselhos afetos à política de habitação e urbanismo. Em Sertãozinho, a gente até tem um conselho de habitação criado, por exemplo, porém, a lei ela é antiga, ela prevê que sempre o representante tem que ser o secretário de obras, então, às vezes, acaba por não dar oportunidade, às vezes, alguém da sociedade civil fazer. E a gente fica muito preso, às vezes, em discutir o conselho só em ocasiões de aprovações para algum critério de entrega de moradia, e não efetivamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente, às vezes, tendo um espaço igual o conselho aqui, igual a conferência, a gente não precisa esperar a próxima conferência para discutir os problemas e apontar para melhorias da nossa cidade. A terceira proposta seria a obrigatoriedade dos municípios em regulamentar a Lei Federal 11.888, é uma lei que estabelece assistência técnica para habitação de interesse social. A gente até trouxe um caso recente que aconteceu em Sertãozinho, que uma moradora ela quis fazer a manutenção do empreendimento lá do imóvel dela, sem a orientação técnica de um profissional. Aconteceu que teve que desocupar um bloco inteiro, 32 famílias, às vezes por não ter uma orientação de engenheiro, alguém que saiba. Então, seria o poder público ofertar esses profissionais para poder orientar. A gente sabe que as moradias, normalmente, elas são entregues numa dimensão, normalmente, 50 metros quadrados, e alguns terrenos de 200 metros, e vão expandir. Então, quem faria essa orientação de fazer a construção dentro dos parâmetros, essa lei, a gente obrigar o município, ela já existe, e obrigar o município a regulamentar. A quarta seria a criação de um comitê para realizar estudos de sistemas construtivos que melhorem a qualidade e reduzam os custos. Hoje a gente tem aí avanço tecnológico em todas as áreas, não é diferente na área da construção civil, então ficaria para a gente pensar esse comitê, composto por técnicos diversos da sociedade civil, do poder público, da iniciativa privada, enfim, para poder pensar em construções menos onerosas e mais ecologicamente mais sustentáveis. E que a última proposta nossa seria a revisão da planta genérica do município e, por consequência, também a reavaliação da tributação sobre as unidades habitacionais de interesse social. Lá na discussão foi questionado por muitos participantes a respeito do IPTU que é cobrado, em especial dos condomínios que a gente tem, para a gente repensar e reorganizar em nosso município. Obrigado, Felipe, pelas contribuições. Só relembrando, o seu eixo temático foi? O eixo 1, Orlando,
urbanismo e habitação, eixo 1. Perfeito. Passaremos agora a palavra para o Gabriel Renan Paixão, que falará aí as contribuições do grupo. Diga lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel, sou representante do eixo temático 2 e tratou sobre infraestrutura e mobilidade. E a discussão foi dividida basicamente em dois princípios, assim, porque mobilidade envolve muito mais do que só modais de transporte ou veículos em si, né? Tem toda uma questão de acessibilidade das pessoas que circulam de bicicleta, a pé, enfim, outros modais que não os veículos, né, motorizados. Então, as 5 propostas foram elaboradas a partir disso, né? As 3 primeiras aqui foram mais relacionadas à questão de oferta de transporte, e as 2 últimas a questão de acessibilidade mesmo das pessoas a serviços e locais, né? A primeira proposta é implantação de transporte coletivo metropolitano em escala regional, e aí, como justificativa, contemplar o acesso a diversos serviços e produtos entre as cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, elaborando o plano, considerando a questão dos gastos e logística entre várias municipalidades. Que é uma questão que a gente vê muito aqui na região de Ribeirão Preto, que uma cidade oferece uma coisa que outra pessoa, uma pessoa que mora em outra cidade tem que se deslocar para acessar, né? Principalmente em questão, por exemplo, Ribeirão tem faculdades, então necessariamente as pessoas de outras cidades têm que se deslocar para acessar o ensino superior lá em Ribeirão. A segunda proposta, revisão e implantação das políticas públicas municipais, mais especificamente o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Justificativa. Incentiva a mobilidade ativa e melhora do fluxo das principais vias e avenidas da cidade, segurança no trânsito e qualidade de vida da população. Uma questão que a mobilidade enfrenta aqui em Sertãozinho, que as políticas elas foram criadas, né, mas elas muitas vezes não são implantadas ou não são atualizadas, porque inclusive uma determinação do Estatuto da Cidade, que as legislações que elas são complementares ao plano diretor, elas têm que ser revisadas a cada 10 anos. O plano viário, por exemplo, foi criado em 2008 e até hoje ele não foi revisado. Então, aí com um atraso de 6 anos, né? E o próprio plano de mobilidade, ele existe, também seria uma outra lei complementar, é de 2014. Então, ele estaria para ser revisto agora, ou esse ano ou o próximo. Também acredito que não tenha nada encaminhado nesse sentido. A terceira proposta seria a elaboração e implantação de sistema de transporte municipal especial. A justificativa seria um transporte coletivo específico para atendimento da demanda de estudantes, trabalhadores da área industrial, acesso, né, a locais de oferta de saúde e ao distrito de Cruz das Posses, porque foi uma demanda que foi levantada nos debates, que, por serem mais específicos esses fluxos, por exemplo, a questão dos trabalhadores, varia muito conforme o horário do dia, né? É intensa durante a manhã, depois volta no horário de almoço e depois tem o horário que essas pessoas saem das indústrias. Então, por ser uma demanda muito específica, a locais específicos, né, onde estão essas indústrias na cidade, necessitaria dessa questão ser pensada separada do sistema de transporte convencional. Aqui também, proposta 4, Programa de Garantia de Acessibilidade Universal a Espaços Públicos, justificativa, adequações aos serviços públicos, aos serviços e prédios, né, para acesso por toda a população, que envolve a questão do direito de acesso, qualidade de vida e dignidade das pessoas, que elas têm direito de ir e vir, né? Então, essa deveria ser uma prioridade do poder público, de que as pessoas elas consigam acessar tanto o serviço de saúde, quanto ao próprio comércio, né? Toda essa questão de circular pela cidade, porque são todos habitantes, né, do mesmo lugar, todos pagam impostos, enfim. Então, todos teriam necessariamente o mesmo direito e condições de acessar tudo que a cidade teria para oferecer. E a proposta 5 seria um levantamento, atualização e implantação de acessibilidade universal em locais de maior fluxo e atratividade. Justificativa seria a questão do acesso às indústrias, serviços e comércio da área central, escolas, etc. Que é uma problemática também que a gente vê, que muitas vezes o prédio, ou enfim, o complexo, né, que ele é construído com determinações de acessibilidade,
mas o passeio ali, todo o entorno, não permite o acesso a esses locais. Aí incluiria também as praças e tudo mais. Seria isso. Obrigado, Gabriel, pelas reflexões, os apontamentos. Passaremos a palavra agora para a Bruna Aparecida Genari Mateus, que vai mostrar para a gente aí o que o grupo levantou a partir das reflexões. Por favor, Bruna. Boa tarde a todos. Como Orlando disse, a gente está representando o eixo temático 3, que é meio ambiente e mudanças climáticas. Eu vou ser breve, então eu só vou citar quais são as propostas e não vou ficar pontuando as explicações. Caso tenha alguma dúvida, depois a gente pode colocar em discussão. Proposta número 1, elaboração de planos e projetos de micro e macro drenagem nos municípios. Proposta número 2, políticas públicas que incentivem a setorização da distribuição de água. Proposta número 3, elaboração de levantamento cadastral de rede de água, esgoto e drenagem e elaboração de plano de redução de perdas de água na rede de distribuição. Proposta número 4, políticas públicas de incentivo à contratação das associações e cooperativas de recicladores. Proposta número 5, estudo aprofundado do sistema aquífero Guarani. Essas foram as propostas que foram levantadas no nosso eixo. Perfeito, Bruna. Passaremos agora a palavra para a Aline Botasso, que vai falar sobre a temática, as perspectivas do eixo 4. Por gentileza, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Vamos falar do eixo temático número 4, que tratou de cidades inteligentes. Agradecer aos participantes do meu grupo, tivemos boas discussões. E as propostas, a primeira foi a criação de um grupo permanente de observação de dados, que seria um grupo multidisciplinar para coletar, armazenar, tratar e fazer uma análise desses dados de forma contínua, gerar indicadores e relatórios para auxiliar nos processos de tomada de decisão por parte da administração. A segunda proposta é a implantação de energia fotovoltaica em prédios públicos e a justificativa é que, através da tecnologia, a gente poderia gerar energia limpa, né, nos prédios públicos e sustentabilidade ambiental e econômica. A gente também pensou que poderia haver um programa de financiamento estadual ou federal para ajudar nessa implantação aí por parte dos municípios. A terceira proposta era a sistematização de procedimentos administrativos, com criação de fluxogramas, manuais e outros documentos de instrução. A justificativa é porque, muitas vezes, a tecnologia ela já existe no âmbito da administração pública, mas a gente acaba não conseguindo ter os efeitos desejados, né? Pois a gente não tem procedimentos bem estabelecidos e que poderiam ser seguidos por todos. Então, acaba tendo uma confusão aí, e às vezes a gente não consegue os resultados que poderia com o uso da tecnologia. A quarta proposta era a implantação de sistemas inteligentes de iluminação e monitoramento. Com isso, a gente poderia gerar economia de energia, manutenção de todo o sistema e melhoria da segurança pública. A gente pensou nessa proposta junto com um projeto que já tem sido desenvolvido aí na administração, de fazer a troca de todo o campo, né, de iluminação pública da cidade. A quinta e última proposta é o incentivo fiscal para o uso de tecnologias sustentáveis, né, como geração de energia solar e reaproveitamento de águas pluviais por parte da população. A justificativa é poder incentivar a sociedade civil para a adoção dessas tecnologias mais sustentáveis, né, e com isso trazer ganhos para a questão da sustentabilidade no município. Obrigado, Aline, pelas contribuições. Passaremos agora a palavra para Giovana Pinhata Mazeres Chiavinato. Todos estão curiosos para saber quais foram as propostas do seu grupo. Obrigada, Orlando. Pessoal, eu sou a Giovana, cuidei junto com bastante gente aqui do tema do eixo número 5, de governança e participação social. Foi uma discussão bastante acalorada, a gente conversou bastante sobre vários assuntos muito importantes.
principalmente sobre a importância dos conselhos municipais, dos planos municipais, da educação para a cidadania e de alguns mecanismos de participação popular. Então, eu vou ler todos eles. A primeira proposta foi fazermos um levantamento dos conselhos municipais existentes, consultivos e deliberativos, reativar os que estão inativos e criar os conselhos que estão faltando. A proposta 2 é fazer um levantamento dos planos municipais existentes, criar os planos que estão faltando e criar planos estaduais para garantir a aplicação dos planos municipais, independente da gestão municipal vigente. A proposta 3, implementar programas de educação para a cidadania nas escolas e comunidades, incluindo seminários, abordando temas como direitos e deveres, participação política e controle social, com o objetivo de formar cidadãos ativos na vida política e social do município. A quarta proposta é estabelecer mecanismos de feedback contínuo que permitam aos cidadãos monitorar e avaliar a implementação das políticas públicas e sugerir melhorias de forma sistemática e estruturada. E a quinta e última proposta é instituir fóruns permanentes de participação cidadã, promovendo encontros regulares entre a população, vereadores e prefeitura, garantindo a participação ativa da sociedade na formulação e avaliação de políticas públicas. Obrigada. Obrigado, Giovana, pelo protocolo. Nós seguimos aqui. E, nesse momento, nós faremos a eleição dos delegados que representarão o município na Conferência Estadual. Como já foi dito em outros momentos, todos podem se candidatar, lembrando que todas essas propostas lidas aqui pelos integrantes serão encaminhadas à Conferência Estadual. Voltando, a gente pede, por gentileza, que aqueles que queiram se candidatar se posicionem aqui no palco. Se alguém tiver... Perdão? De julho? Estão passando aqui a informação só para recapitular que a eleição, a Conferência Estadual é 6, 7 de julho, é isso, né? Tem uma outra informação aqui, gente, que essa conferência do dia 6, 7 de julho, a conferência estadual, foi adiada. Então, em algum momento, o pessoal da comissão vai dar uma informação mais precisa e concreta. Teremos aqui, então, as pessoas que estão se candidatando, que vão se candidatar para serem os delegados, né? Vou pedir para vocês virem bem aqui ao centro do plenário. Não. Podem vir aqui, por favor. Oi? Então, o ano que vem, é isso? É isso? Estão dando uma outra informação, que a Conferência Estadual acontece o ano que vem. Quais as datas, Rogério, por gentileza? 27 e 28 de julho. Junho. Mais do ano que vem, é isso? 25, não é? Perfeito. Perfeito. Perfeito.
Licença, Orlando, só reforçando, essa questão dos prazos foram alteradas por causa das tragédias do Rio Grande do Sul. O Ministério das Cidades, eles alteraram os prazos iniciais que tinham sido divulgados para a realização da etapa municipal, estadual e federal, tanto que a federal nem tem data determinada ainda para acontecer, né? Os limites foram determinados, mas as datas exatas ainda não. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Só para vocês que estão acompanhando aqui, também quem vai acompanhar em casa, nesse momento o pessoal está fazendo aqui a inscrição, né, e a análise dos candidatos. Na sequência, haverá o anúncio oficial com esses resultados, evidentemente. E aí a gente vai para a reta final dessa conferência. Mais uma vez, agradecer ao empenho da administração municipal, da Secretaria de Desenvolvimento de Mobilidade Urbana, na pessoa do Bruno Rosa, que está aqui, toda a sua equipe. Agradecer aos parceiros do Governo do Estado. Hoje pela manhã, nós tivemos a participação do José Polici Neto, que deu várias contribuições para as reflexões do assunto. E também a gente agradece a parceria com o Ministério das Cidades. E, claro, como disse também na abertura desse evento da Câmara, que gentilmente cedeu esse espaço e seu staff, né? A Rita, do Legislativo, a equipe técnica aqui da comunicação, contribuindo de maneira substancial para essa conferência.
Pessoal, sociedade civil são 8 pessoas, estão 9 inscritas. Todos têm a intenção de ir, tem alguém que está assim, não sei se eu estou querendo ir ou não, para não precisar ter votação ou tirar. Se caso não tem alguém que queira sair, a gente faz votação. Pessoal, então ficou assim. Participarão nesse momento o Adelino Fontana, representando a sociedade civil, o Isaac de Oliveira, também representando a sociedade civil, Natanael da Silva, Luzia de Oliveira, Claumeides Barbosa da Silva, Fabiana Gonçalves Eli Carlos Mariano da Silva, a Vilma Pinheiro da Silva vai ficar de suplente. Depois temos aqui a Erlane Késia Souza. E representantes do Poder Público, Gustavo Vladimir Guarino, Anderson Alzira, é isso? Akira, perdão. A Aline Marcon Botasso, a Rita Pavan, representando o Poder Público Casa de Leis, e o Felipe Aguiar Giraldelli. Esses são os nomes, certo? Então, essas pessoas vão preencher esse cadastro aqui junto ao pessoal da mesa principal. Com essa ação, a gente termina. Tem alguma outra observação, alguma consideração final, algum outro recado? Podemos já fechar. Mais uma vez, então, agradecemos a participação, o apoio de todos e nos encontramos em breve. Todos.
Parabéns, Gustavo.